Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. E eu sou o Vitor Trindade. Eu sou o Francisco Junqueira. E nós estamos exaustos. E dessa vez, todo mundo junto, né? Esse é o dia, aquele momento do mês em que a gente se abraça, em que a gente se ajuda, em que as coisas parecem ter alguma solução. A gente vai tentar deixar o dia mais leve. Como vocês estão por aí, meninos? Salvar eu já percebi que tá meio impossível ultimamente. Olha, é muito difícil não estar puto hoje em dia. Cada dia é um motivo diferente pra estar puto, mas normalmente é o mesmo motivo, que é incrível. Exatamente. Se você tá tranquilo, eu realmente, assim, tenho as minhas ressalvas quanto a você. Esses dias eu tava pensando que assim, eu sinto inveja de quem tem conseguido dormir bem. Porque eu vou dormir pensando, caralho, o que vai ser desta merda? Isso aqui é um trem na contramão. Senhor. Meu Deus do céu, sabe? Não tem condição. Não tá difícil só pra gente, tá difícil pros ouvintes também. Vamos começar? Vamos. Vou ler o primeiro e-mail, então. Dinheiro em família. Aliás, não, volta. Antes de eu começar a ler, não se esqueçam, se vocês quiserem mandar sua mensagem, pedir ajuda, encontrar a gente de qualquer maneira, estamos nas redes sociais como @exaustospod no Twitter e Facebook, estamos exaustos no Instagram, e você pode escrever pra gente para estamostodosexaustos@gmail.com. Agora começando. Com isso colocado, dinheiro em família. Me chamo Alice, tenho 27 anos, sou escorpiana com ascendência em aquário. Não sei se perguntam isso, mas em caso de dúvidas, aí está. Amo vocês. Os encontrei por acaso no ano passado, achei o nome do podcast curioso e resolvi escutar. Me lembro que eu ouvi tudo numa semana e fiquei triste quando acabou. Vocês têm sido minha companhia sempre quando ouço sempre ouço os episódios antigos novamente. Vamos lá. Eu recebo auxílio emergencial, porém vem junto com o Bolsa Família da minha mãe. Somos em 4 irmãos, mas pela regra eles dão preferência para que a segunda pessoa da família a receber seja o filho mais velho, que tenha menor renda, preferencialmente mulher. No caso, seria eu. Eu não moro mais com a minha mãe faz algum tempo, então esse dinheiro seria de grande ajuda. Na primeira parcela foi um auê, pois minha mãe disse que eu não tinha direito. Meus irmãos dizendo que não era justo, que eles também tinham que receber. Então eu falei, querem saber? Fiquem com dinheiro, minha paz vale mais. Acabou que a minha irmã trouxe uma parte do dinheiro pra mim, pois minha mãe descontou uma parte de uma dívida que eu tinha, sendo que o combinado era eu pagar ela assim que eu começasse a trabalhar. Eu consegui um emprego, mas não durou uma semana. O Covid me tirou ele. Minha mãe ficou de cara virada pra mim. Eu fingi demência, pois minha mãe sempre faz um drama quando as coisas não saem do jeito que ela quer. Eu não ia pedir desculpa por uma coisa que eu nem tava errada. Ela não me respondia no Messenger, lugar onde a gente mantém contato por causa da quarentena, pois meu celular quebrou no dia que eu perdi o trabalho. Nossa, quanta coisa. Quantas desgraças. Na segunda parcela, que foi agora em maio, eu fui olhar a conta dela, a qual ela me deu acesso, e constava lá que o dinheiro já havia sido sacado. E ela se fez de pombo. Falou que estava nervosa e que o dinheiro deveria ter sido roubado, que a culpa era minha por acessar o internet banking pelo computador. Nossa, a mãe dela mandou um foi hacker, né? Então... Veja bem, não vamos desqualificar o fato de que sim, estão ocorrendo fraudes. Mas prossigamos. Então eu falei que era para nós fazermos o BO, pois o dinheiro havia sido sacado no caixa eletrônico da agência que usamos. Ela e minha mãe disseram que não, que já haviam ido ao banco, que estava acontecendo com todo mundo, que era minha culpa por usar o internet banking. Tentaram jogar a culpa em mim, depois ela depositou R$300 pra mim, dizendo que estava me dando tudo dela, que só o dela estava na conta, sendo que eu via as movimentações. Nisso, ela disse pra eu deixar com ela o problema, pois o gerente iria resolver. A conta era dela. Eu dei até sexta passada pra ela resolver, pois eu sabia que era mentira. Aí a minha irmã mandou mensagem dizendo que já havia resolvido, mas havia usado o dinheiro para pagar uma conta dela, sendo que ela sabe que eu tenho dívidas e não tenho muito com o que contar para isso. Agora eu não consigo confiar em ninguém daquela casa. Tenho a sensação que sempre vão passar a perna em mim. Quero me afastar e continuar como estou. Eles lá e eu cá. Mas sei que meu filho vai sentir falta, pois é apegado a eles.
Ele já sente falta por causa da quarentena. Estamos há quase 3 meses sem sair de casa, mas eu venho reparando que eles são as maiores causas da minha depressão e ansiedade, somada à presença do pai do meu filho, que é abusivo comigo. Somos separados, mas dividimos o AP. Outra coisa que aconteceu por causa do Covid. Não pude me mudar. Sinceramente, não sei o que fazer. Eu fico pensando que se eu não tivesse meu filho, seria mais fácil. Eu sumiria por aí ou me esconderia do mundo. Não precisaria conviver com quem me faz mal. Antes eu achava que minha família era unida, legal, mas venho descobrindo tantas coisas, não sei o que fazer. Alice. Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar em pauta é que, antes de mais nada, a gente não é obrigado, isso quando eu ouvi na terapia eu achei um absurdo, mas depois eu levei muito adiante. Nós não somos obrigados a gostar de alguém só porque a pessoa é nosso parente. Não estou dizendo que você deve desgostar das pessoas da sua família, mas o fato de serem da sua família não inibe a possibilidade de terem desvios de caráter ou atitudes que não sejam bacanas, que foi justamente o que aconteceu. Eu achei que a sua primeira coisa era: a culpa é do Bolsonaro, não é da sua família, né? Então, eu já ia entrar nessa questão do governo, mas é porque assim, quando ela tava falando que ela tava sugerindo fazer o BO, e a justificativa do não vamos fazer o BO é porque eu fui ao banco, tá acontecendo com todo mundo, não muda o fato de que o dinheiro foi para alguém que foi sacado. Existe isso. Aconteceu de alguém pegar o dinheiro da conta dela. Se elas dizem que não foi nenhuma delas, ela percebeu que era mentira. A conta era da mãe dela. Tipo assim, a conta era da mãe dela, porém, por elas terem por a mãe dela receber Bolsa Família, tem um acesso. etc., o abono do benefício vai englobado no Bolsa Família. Então, tipo Mas assim, o meu ponto é que diz a mãe dela que alguém de fora pegou o dinheiro. Sim, ainda colocou a culpa nela. Falou que é porque ela usa o internet banking. Em resumo, faltou honestidade em algum momento aí desse diálogo, né? E agora a gente chega no grande responsável por esse tipo de situação, que é o filho da puta do Paulo Guedes, que só tá dando R$600 porque foi muito pressionado, porque a ideia do Paulo Guedes era dar R$200, como se alguém pudesse sobreviver com R$200 por mês no Brasil. Então, assim, eu queria muito poder dizer que te dá uma solução a curto prazo e tudo, só que a gente está isolado, sem perspectiva de sair por um tempo. Provavelmente a gente vai demorar mais do que todo mundo, porque isso aqui virou um circo, a começar pelo presidente da República. E o que eu posso te dizer é que de onde eu tiraria a força, no teu caso, seria justamente do seu filho, que é porque você está fazendo alguns sacrifícios para manter essa unidade familiar, que é teu laço, é teu legado, e é a pessoa que pode ser o teu porto seguro para um pouco de sanidade, um pouco de afeto, apesar de você se sentir cercado o tempo inteiro de pessoas que não são tão bacanas. Foca nisso, foca nessa criação, foca que você pode ensinar para esse ser humano um pouco de dignidade, mesmo que seja através do exemplo ruim que tá ao redor. É difícil, né? Porque ela falou, o Covid me tirou o emprego, tirou a possibilidade dela de sair de casa, porque, enfim, ela mora com um ex-marido abusivo, que já é uma coisa... Então, assim, todas as situações que ela tá passando, além de serem horríveis, além de ser meio ter um monte de situações horríveis e que a gente fica aqui impotente sem poder ajudar, mas a gente entende isso e empatiza, a gente tem que lembrar que essa situação é uma situação que tá acontecendo em milhares de lares do Brasil nesse momento. Tipo assim, é devastador pensar nisso. É assustador, porque o que a gente pode fazer por essas pessoas? Como que a gente pode ajudar? Ela tá se sentindo sozinha, a gente tá aqui toda semana, eu entendo que seja um conforto, mas eu também entendo o fato dela precisar de mais que isso, porque no fim ela só tá ouvindo a gente, né? Ela não tem como uma relação assim. Eu acho que assim, a gente pensando assim na linha de raciocínio do Fran, eu acho que tá completamente certo. Eu acho que esse problema maior é por causa de um desgoverno que a gente vem passado, só que eu acho que o problema dela, ela precisa pelo menos de um paliativo curto prazo.
E eu acredito que a melhor forma de contornar tudo isso é você manter na calma, de fato, levando em consideração o fato do seu filho, dela ter esse tipo de problemas, dela ter que lidar com isso, ainda ter esse vínculo com a família por conta dele ser mais apegado. Mas eu acho que, assim, algumas coisas, se você tentar confrontar... Porque, assim, você já tem evidenciado pra você de que aquilo é um desvio de conduta deles. Entendeu? Ela já tem em mãos isso e ela já sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que a melhor forma dela, tipo, eu não digo confrontar, mas você ir contra esse problema e resolver pelo menos parcialmente, é você, tipo assim, não de forma acusativa. Então assim, ó, pô, que pena, mãe, pô, saiu o dinheiro da conta, sacaram antes. Então deixa eu falar, então eu vou precisar de ajuda. Tipo, mesmo você sabendo que é ela, você joga pra assim, ó, então eu vou precisar de ajuda porque assim, eu preciso desse dinheiro pelo ponto X, Y, Z, eu tenho as minhas contas tais. Se eu não conseguir esse dinheiro, eu vou me penalizar da forma X, Y, Z. Você teria como me auxiliar, pelo menos nisso? E aí você vai passar a bola pra ela. E aí você pensa, putz, mas futuramente ela vai poder me cobrar sobre isso e etc. Você pega as suas evidências que você tem de que foi ela que sacou e que foi isso e aquilo e fala assim, então, você tá me falando que não tinha esse dinheiro e você me emprestou e agora você tá me cobrando? Eu não tô entendendo porque, de acordo com o que eu tô checando aqui com os extratos de acesso que eu tinha, estão aqui, entendeu? E aí, depois disso, você vai cortando a relação aos poucos, tá ligado? E você vai mantendo esse distanciamento, mas a curto prazo você vai ter sim que tolerar algumas coisas, porque infelizmente na vida a gente tem que engolir alguns sapos se a gente quiser superar alguma situação. Eu acho que a gente tem que pensar muito também, primeiro pensando nessa situação de que foi atribuído para ela por prioridades não por prioridade tipo de necessidade, foi por uma prioridade técnica, né? O governo escolheu esse critério, e aí ela se encaixou no critério. Poderia ter sido a irmã dela, né? Então, assim, dá pra entrar também na tentativa de diálogo aí, de tipo assim, vamos distribuir isso entre as duas, entre as três, ela, a mãe e a irmã. Eu sei que é horrível, eu sei que você precisa do dinheiro, mais do que ela até, mas eu acho que é melhor ter uma parte do que não ter nada. E você tá num relacionamento difícil, você tá trancada com uma pessoa que é ruim pra você. Você disse que tinha uma relação legal com a sua família até então, e eu acho que é importante que a gente não deixe também isso atrapalhar a relação, porque você precisa de uma rede de apoio, né? E tem outra coisa também, tipo, existe o afeto do filho dela com a família, né, que não tem nada a ver, e existe o fato de que na situação atípica em que nós estamos, ela está completamente privada de alternativas. Então, ela pode, assim, beleza, fazer todo esse esquema para provar por A mais B que a mãe e que a irmã mentiram, mas ela não vai arrumar nada, né? Não só não vai arrumar nada como se ela tiver algum problema em casa com o ex-marido, que não é um cara bacana também, ela não vai ter para onde ir. Sim, então, exatamente o que eu falei. Sim, é uma situação de gato e rato. Eu não acho que deva comprar qualquer treta do tipo, eu acho que, beleza, você não precisa ter sangue de barata, mas o que é importante para nossa mente agora é justamente buscar espaços que gerem abstração, seja em qualquer coisa que você consiga abstrair um pouco, assim, literalmente sair um pouco da realidade. Assim, seja através de arte, seja através de música, seja através de atividades em casa, alguma coisa que te tire um pouco dessa rotina absolutamente ansiosa que você está vivendo, porque é uma situação muito, muito difícil. É difícil até de aconselhar, para ser muito sincero. Uhum. Mas eu espero que você fique bem. Eu não vou falar que vai ficar tudo bem, mas tudo passa. É meu novo mantra, gente. Inclusive, anunciando aqui. Eu não aguento mais as pessoas falando que vai ficar tudo bem, porque ninguém sabe se vai ficar tudo bem. O que vai ficar bem, afinal? Mas tudo passa. E isso é uma certeza que a gente não tem como questionar. Talvez fique pior, talvez fique melhor, mas vai passar.
É fato, gente. Tudo passa. A gente tá falando e esse momento, ó, puf, já passou. Então é isso, velho. Vai passar. Esse desconforto vai passar. O que vem depois, não sei, mas vai passar. O que a gente tem que agora é, assim, do mesmo jeito que você nos encontrou, e a gente tá tendo essa oportunidade de falar isso com você, é justamente buscar esses tipos de apoio. Usa esse advento da tecnologia a teu favor. Construa as pontes que você está precisando. Eu também tô muito com a Ari, é muito tenso você dizer isso. Ah, gente, fica bem, não sei o que, vai ficar tudo bem. Na real, a gente não atende ao nosso medo. A gente acorda com medo, a gente acorda inseguro, a gente acorda incerto, porque é tudo muito maluco. Mas dá pra gente contornar isso tentando ao máximo preservar nossa sanidade mental, cultivar sanidade. Eu acho mais saudável do que vai ficar tudo bem, de fato. O que é vai ficar tudo bem, gente? Pelo amor de Deus. Lê o próximo, Fran. Leio. Aqui estamos ele. Exausta e surtando. Olá, seus lindos, como vocês estão? Por aqui sigo surtando dia sim, dia não. Já tá com sorte, eu surto dia sim e dia sim também. Aí a Zaha falou, às vezes dia sim também. Podem me chamar de Mel, tenho 25 anos e sou do signo de Áries com ascendente em touro. O que isso significa? Que você é uma pessoa difícil. Não sei. Respeita os arianos com touro aí, tá? Não sei, mas quis compartilhar. Bem, meu desabafo é meio grande, mas juro que vou tentar resumir da melhor forma. Então vamos lá. Em dezembro de 2018, eu conheci um boy no Tinder e foi afinidade à primeira vista. Altos papos, muitas coisas em comum e, óbvio, aquele flerte maroto. O que é um flerte maroto? E aí, broto? Maroto não é dessa época do broto, não? Ah, é o flerte raiz, né? Flerte sincero, um flerte sem maldade. Flerte raiz. Ele tá acoplando. O flerte da hora, Flerte vai. honesto. Um flerte honesto. Ficamos conversando dezembro inteiro e só nos conhecemos pessoalmente em janeiro de 2019. Eu sou tímida e super insegura, então tinha um receio de marcar date. Enfim, eu estava me sentindo confortável para propor logo de cara. Em janeiro nós nos encontramos e foi bem legal, mas bem normal também. Nós seguimos trocando mensagens e saindo outras vezes, mas só nos envolvemos em abril. Pera, as datas são confusas. Ela conheceu em dezembro de 2018, aí ela só foi marcar pessoalmente em janeiro de 2019, um ano depois. Isso. Não um ano depois, um mês depois. Não, amigo, 2018, dezembro, janeiro é um mês. Janeiro de 2019. Sim, então. Não, tá dezembro. certo, um mês depois. Eu que sou. Eu tô passando por momentos muito difíceis. Estou numa fase. Eu tô numa fase. Tá tudo muito complexo. Tá, em janeiro. Ah, entendi. Aí só. Por isso que Ela eu só não tinha passou o entendido a Réveillon. transição. Isso, aí eles saíram em janeiro, depois eles só foram se ver de novo em abril. Não, eu Não, acho só que foram eles... se envolver. Eles continuaram saindo, mas eles só se envolveram em abril. Rolou um lenga-lenga, entendeu? Entendi. Em janeiro nós nos encontramos e foi bem legal, mas bem normal, bem normal. Que bom, ninguém quebrou a cadeira nas costas de ninguém. E a partir daí, um encontro bem normal, eu imagino que seja isso, né? O quê? As pessoas quebrando a cadeira nas costas dos outros? Não, o encontro normal é quando ninguém quebra a cadeira nas costas de ninguém. Não é igual teus dates que você... Foi um date básico, né? Vai, próximo. Continua, gente. Mais ou menos em julho, esse boy me mandou um textão do nada no WhatsApp dizendo que não queria mais nada. Que eu era incrível, mas que ele sentia que só ele estava tentando fazer as coisas entre a gente rolar. Eu fiquei totalmente perdida, porque a gente não tinha acabado de começar a ficar e não estava pensando em nada sério, até porque não sabia o que ele sentia. Calma aí, né? Olha o tempo que passou. O cara tava na insistência também. Ele tá desde dezembro até... Se a pessoa esperou até abril pra rolar alguma coisa. Não, Aí de abril até julho. Eu compreendo. Então, assim, ele de fato, já estava rolando alguma coisa. Ah, tá. Pra chegar Eles estão há 6 meses juntos. Depois de 6 meses, ele só deu um... Falou, e aí, minha filha? Sei, bom, prossiga.
Vamos parar de defender, porque toda vez que a gente começa a defender o cara antes... Não, eu não tô defendendo. Ó, eu queria pontuar que eu não defendi ele, eu tô só falando da narrativa. Às vezes a gente tá vivendo uma coisa e a gente não enxerga que a gente tá vivendo, mesmo a gente escrevendo e lendo em seguida. Tipo assim. Depois desse toco, uma semana depois, ele veio atrás de mim. Ele pediu desculpas e disse que tinha cometido um erro e que ele não estava pronto para um relacionamento sério e sentia que a gente ainda estava se conhecendo. Agora eu não entendi mesmo, gente. Desculpa. Esse se conhece devagar mesmo, né? Ele não mandou um textão dizendo que só ele estava fazendo um negócio para rolar. Aí ele voltou atrás dizendo que não estava pronto para o relacionamento. Essa é uma gente meio estranha. Doido, né? O cago sai da moita, né, meu parceiro? O problema é que colocaram a moita na merda aqui, não tô entendendo. Meu Deus, gente. Vocês estão completamente difíceis hoje. Continuem o e-mail, a sério, por favor. Eu concordei e disse que não estava pensando em algo sério naquele momento e que em momento algum eu cobrei relacionamento dele, enfim. Tudo se resolveu e voltamos a ficar, voltaram. Nossa. Estava tudo lindo até que, em outubro, ele ficou estranho do nada. Eu perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, que não era nada comigo. 2 dias depois, me chamou para conversar. Nós nos encontramos e ele disse que, apesar das coisas entre a gente estar meio sérias, ele não se sentia pronto para propor um namoro. Que ele já havia pensado nisso várias vezes, mas que não conseguia. Que os traumas dos relacionamentos passados ainda mexiam com ele e, enfim, várias coisas. Eu fiquei triste. Não dá nem pra saber mais, porque é sério. De 3 em 3 meses ele exatamente, ele dá reboot na vida. Ele faz o balanço trimestral. Ele chama o seu Lalinho, o contador, e fala: vamos descobrir aqui o que eu vou fazer agora. Agora eu tenho que terminar, eu não tô pronto. Agora não. Eu fiquei triste. Chorei horrores e disse tadinho. Ele disse que entendia, mas que eu realmente gostava dele e gostaria muito de estar junto, sabe? De apoiar, ajudar no que eu pudesse. Mas não rolou. Ele me disse que eu era muito especial, que ele gostava muito de mim e que se fosse pra gente ficar junto, nós iríamos ficar. Esse tipo de cara eu vou te contar também. Ele dá o fora sem dar o fora. Olha como é babaca. Então, é todos os caras que eu me envolvi até hoje. Existe outro tipo de homem hétero? Não sei, porque todos os que conheci foram assim. A partir daí, eu sofri horrores. Eu nunca gostei de ninguém. Ele foi a primeira pessoa que eu me envolvi de verdade. Foi com ele que eu tive a minha primeira vez. Então ele era realmente uma pessoa especial, sabe? Eu tinha muita consideração por ele. Eu me esforcei e me doei muito para tentar fazer esse, abre aspas, relacionamento, fecha aspas, dar certo. Depois de algumas semanas, a gente voltou a se falar novamente e acabamos voltando a ficar. A Dua Lipa sendo desrespeitada todos os dias. Ele me levou para um rolê com os amigos dele e eu realmente achei que ele estava tentando evoluir as coisas, tentando dar uma chance. Porém, uma semana antes do Natal, já chegamos em outro Natal, gente. A gente deu um rolê... Porém, uma semana antes do Natal, a gente deu um rolê e foi ótimo. Que bom, né? Ok. Conversamos, tomamos sorvete. Ele me disse que a gente tinha se conhecido no tempo certo e me disse várias outras coisas fofas. E exatamente 3 dias depois, eu senti que ele só estava me respondendo, não estava mais conversando comigo. Isso é um bom tema, Ari. Será que ele tá me respondendo, ou tá só me respondendo ou tá conversando comigo? Vamos anotar isso. Fiquem ligados nos próximos episódios. E eu perguntei se estava tudo bem. E foi quando ele me disse: quando eu tô com você, é incrível. Mas quando não tô, eu não sinto falta. O quê? Arrombado. Porque eu falei logo no começo que ele era um arrombado, mas ninguém me ouviu. Eu vou repetir a frase para ninguém dizer que eu tô sendo injusto depois. Quando eu tô com você, é incrível. Mas quando não tô, eu não sinto falta. Olha, é muito difícil ser religioso quando algumas pessoas não são incineradas por relâmpagos, já diria Calvin e Hobbes. Já ouvi coisas parecidas. Sim, exatamente essas palavras. Isso foi um choque. Eu fiquei sem chão, sabe?
Depois de tudo que a gente compartilhou um com o outro, eu jamais esperava que ele fosse me tratar com tanta falta de consideração. Falta de consideração é o mínimo, minha amiga. Ele te tratou com falta de respeito para começar Sim. a falar. Eu realmente fiquei perdida, não parava de chorar, não conseguia me concentrar em nada e decidi procurar a ajuda de um psicólogo. Aos poucos fui me recuperando. Hoje não dói mais, mas ainda sinto falta e penso muito nele. Na época em que o, abre aspas, término, fecha aspas, aconteceu, mesmo estando sem forças, eu tentei conversar com ele diversas vezes para entender o que aconteceu ou como ele sentia, mas ele sempre acabava me deixando falando sozinha. Então, desisti de tentar achar respostas. Hoje, não sinto vontade de ir até ele e tentar conversar, mas eu não sei o que faço, porque sei que ainda sinto falta e tem algo aqui em mim que grita dizendo que ele ainda pode vir atrás de mim para conversar. É o demônio na sua mente. E não, é pior que pode voltar, porque essa gente realmente volta mesmo. Sim, ele volta, mas não é porque ele tá interessado em você, é porque, sei lá, ele tava distraído e não tinha o que fazer. Não sei se é nóia, se é imaginação ou intuição, não é nenhum nem outro, é a pura verdade. É modus Esse tipo de operandi. gente- A realidade. Só sei que esse diabinho está constante na minha mente e eu queria muito a ajuda de vocês. Exorcizo-te! O que vocês acham? Eu só estou presa numa ilusão? Sim. Sim! Devo continuar seguindo meu baile e tentar esquecer ele? Positivo. Sim! Me ajudem, por favor. Você já sabe a resposta. Stalkeei ele no Twitter ontem e achei um tweet dizendo: se você não pensou em ligar para ex nessa quarentena, você é privilegiado sim. Será que eu era ex? Moça do céu, mas não se faz Sai do Twitter do ex, agora. do teu ex. Quais as chances? Eu estou, ela abre um caps agora, enlouquecendo, fecha caps. E preciso muito de um abraço, de um conselho, qualquer coisa. Só me ajudem. Um beijo e gratidão eterna por terem lido tudo. Gratidão nossa por você ter mandado. Agora vamos tirar isso de você, né? Porque eu vou te contar uma coisa. Que lixeira que é esse rapaz que você se envolveu. Deixa eu começar a fazer uma observação aqui para você, Mel, e para todos os exausters que estão aí do outro lado da linha. Não é porque você não chamou de namoro ou de qualquer outra coisa que não é um relacionamento. Não precisa ficar usando aspas, se sentindo receoso em falar término. Vocês ficaram 1 ano juntos. Entre idas e vindas, mas 1 ano juntos. Isso é um relacionamento, tá? Amizade é relacionamento. Quando você tem uma relação com uma pessoa que é constante, que é nutrida, isso é um relacionamento, sabe? E esse papo de não estou pronto para um relacionamento, é por isso que ele é tão bullshit. Porque as pessoas que falam isso normalmente já estão num relacionamento. Elas só não querem assumir os erros que elas pretendem cometer. Gente, assim se apega na questão nominal, na verdade. Então a pessoa, ela toma esse cuidado propositalmente. Pra não ter que ter responsabilidade emocional. Exatamente. Para depois não dizer que tem alguma responsabilidade pelo problema sério de autoestima e de responsabilidade afetiva que ele te causou, né? Por nada que você tá aí zoado e o princeso tá aí vivendo a vida. Agora, vamos ao que interessa. Ao relacionamento. Respondendo a todas as suas perguntas finais, sim. Você está iludida, deve seguir o baile, sim. E vai viver outras experiências. Você disse que ele foi seu primeiro, então eu entendo, tem esse apelo, nosso emocional fica ligado naquilo. Talvez você nunca esqueça, né? Tipo assim, superar a gente supera, esquecer? Não necessariamente. Mas você precisa viver outras coisas, entendeu? Você só pensa nisso porque isso é tudo que você viveu. É isso, exatamente isso. E aí, e outra, você é nova, você tem 25 anos, mano, você vai conhecer gente pra caralho ainda, tem um monte de coisa que você vai fazer. Aí você vai pegar essa história, daqui no ano que vem, você vai viver as outras coisas. Se bem que agora, esse ano aí, a gente já abortou metade dele, né? Mas quando terminar essa parte do ano, você continuar vivendo, você vai olhar isso pra trás, vai ver um monte de coisa que já aconteceu, e falar, putz, mano, não acredito que eu tava me zoando por causa desse moleque. Posso falar um negócio pra vocês? Nossa, você vai se zoar ainda por muita gente, na verdade. Vai, não só, tipo assim, a gente vai sair disso, que não falta é homem nesse mundo, pelo amor de Deus. A Ari tava lá aconselhando a nossa ouvinte e eu só tava conseguindo ver uma música na cabeça que é Se ele não te quer, supera.
A Ari foi quase a Marília agora. Supera! Eu sou tá a Marília passando? Mendonça dos podcasts. O que você tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer. Supera! Ouve Marília Mendonça, vai te fazer bem. Exatamente. Próximo e-mail, Vitor. Próximo e-mail, vamos lá. O e-mail agora se chama Abençoa Meu Namoro Exaustos. Ai, gente, Francisco, oh, não. pega a batina e água benta lá. Oh, calma. Mas Vamos lá. vamos lá. Começar a descer a ladeira. Olá, exaustos. Estou namorando um cara há 1 ano. Nós dois temos muitas diferenças. Uma delas é a religião. Ele é católico e leva a religião muito a sério. Eu até acredito em Deus, mas não me identifico com religião alguma, nem ligo muito pra isso. Antes de começar a namorar, ele deixou claro que só namoraria comigo se eu mudasse essa questão da religião, se eu praticasse com ele e me esforçasse para me aproximar de Deus, porque ele não conseguiria namorar alguém que não seguisse a vida cristã dele. Já temos um sinal vermelho aí bem claro. Continuando. Como eu estava morrendo de amores, apenas concordei, mas depois nem tocamos muito nesse assunto. Sempre tentei fugir dessa conversa. Eu sei que a minha visão sobre religião não vai mudar. Não concordo com muita coisa que ela prega. Se eu vou numa missa, eu fico sem entender o que está acontecendo. Não faz sentido para mim e não consigo falar isso para ele, pois sei que terminaríamos. Não tenho coragem de empurrar não tenho coragem e vou empurrando com a barriga. Bom, continuando. Já tem um monte de observações. Não é apenas isso. Já tive outros namoros antes desse atual e o último foi abusivo. Perdi a virgindade com aquele embuste e me arrependi muito. Transei só por pressão. Foi horrível. Eu fazia só para agradar ele. Isso fez eu sentir um lixo e sentir nojo de mim. Meu atual vive me julgando por isso. Ele perdeu a virgindade comigo. Disse que eu tive uma escolha de dizer não. Que na dúvida que duvida que tinha sido por pressão do ex. Ai, meu Deus. Que eu podia ter fechado minhas pernas, entre outras coisas cruéis. Ai, gente. Eu fico extremamente triste com isso, pois eu já me culpo o suficiente por ter transado com aquele cara e fiquei traumatizado. Abri mão de muita coisa por esse atual namoro. Deixei de sair com meus amigos, desfiz amizades, fico sempre pisando em ovos para não ser julgada por ele. Sinto que estou deixando de ser eu mesma. Ele sempre acha coisas do meu passado para brigar. Diz que eu era rodada, que eu vivia bêbada e que eu era uma escrota. Também fala que se eu ficasse solteira atualmente, voltaria a ser daquele jeito ou então pior. Eu fico muito brava quando ouço isso. Acho um absurdo e muito machista. Não tenho nada demais em ser uma mulher livre. Eu não sei o que fazer. Sempre que brigamos por essas coisas que citei, ele chora, pede desculpas, demonstra arrependimento, diz que no momento da raiva não consegue controlar as palavras. Que até tenho evitado conversar sobre tudo isso com ele, pois ele sempre fica muito mal e eu fico também me sentindo mal vendo ele daquele jeito. Eu sempre tento deixar de lado tudo isso, pois sei que o psicológico dele não está nada bem. Ele não consegue lidar com as emoções dele. Ah, caralho, já tô me coçando nisso aqui. Mas não consigo esquecer todas essas brigas. Tudo que ele já me disse me magoou bastante. Não sei mais o que fazer. Amo muito ele. Queria que tudo isso melhorasse. Gostaria de saber o que vocês acham dessa situação. Help. Amo o podcast de vocês. Beijos. Meu amor, vamos começar pelo mais importante. Leia o seu e-mail pra gente. Escute o que a gente acabou de ler pra você. Você está numa relação completamente abusiva. E eu tenho plena certeza, se você é nosso ouvinte, você é jovem. Então você tem muitas relações pra viver ainda nessa vida. Sabe? Tem muitas pessoas por aí pra lidar com você. Essa coisa de que o psicológico dele não tá bem, ele não consegue lidar com as emoções, eu tenho cuidado. Amada, e as suas emoções? Sabe? O problema do outro não justifica ele destruir a nossa vida, não. E é uma pessoa que te julga o tempo inteiro e que fala que você era um lixo, pipipipopopó. Essa pessoa não serve pra você. Essa pessoa tá querendo te mudar. Você não se sente você mesma com ele. Eu entendo que pode parecer amor, mas isso não é amor.
É controle, é puramente controle. Eu, só lendo aqui, cara, dá pra elencar, mano, várias e várias coisas. Tipo assim, ó, já começou pelo fato de que ele deixou uma condição de vocês se relacionarem, de que você tinha que aderir à religião dele. Isso já começa muito errado, que já bate no ponto que a Ari falou, que você tá se mudando pra se caber dentro dele, pra se caber dentro do molde dele. Isso tá muito errado. E eu, tipo assim, e falando como experiência própria, eu namoro uma pessoa que é ateia, e eu tenho minha religiosidade. Eu sou de família católica também. A gente se dá super bem. Uma coisa que a gente fala, que a gente já determinou é que, tipo, um não entra no espaço do outro a respeito disso. Entendeu? Tipo, é perfeitamente possível. Tem pessoas de muitas religiões diferentes que elas conseguem ter um relacionamento sem condicionar isso às pessoas. E não tem cabimento isso. Isso não... Porque a argumentação é que, assim, você tem que entender, ela não deu o nome dela, que o que ele faz quando ele te exige isso? Ele tá impondo coisas que não estão dizendo necessariamente a religião, não estão dizendo um propósito mais espiritual. Ele tá criando mecanismos de te controlar. Quando ele diz que ele não poder, sim. Quando ele diz que ele não aceitaria a questão da religião, é um jeito de respaldar as opiniões que ele tem a respeito do que ele entende que foi o seu passado. Então ele fica criando esse tipo de controle numa tentativa de você resetar a sua vida para você começar do zero ao lado dele e da forma que ele quer. Não significa, que ele gosta de você porque ele não te aceita do jeito que você é. 2, que ele respeita você porque ele não tem o menor apreço pela trajetória que te trouxe até aqui. 3, que ele se arrepende das coisas que ele fala. Quando ele chora, quando você se indigna com as coisas absolutamente cruéis que ele está te dizendo, é um jeito de usar o afeto que você sente por ele contra você mesma. Uhum. Porque aí o que acontece? Ele passa metade desse tempo te fazendo sentir culpada por respirar. Na hora que você reage, ele pega toda essa culpa que você acumulou, que ele ajudou a criar, e aciona e usa contra você. Então ele vai sempre ficar fazendo isso. Ele vai detonar a tua autoestima, ele vai detonar o teu jeito de vida, e ele... pra usar isso pra te controlar. Pera que entraram aqui, perdi minha linha. Então... A gente tá falando... Você contou que você passou por uma situação de abuso. Você contou pra ele e ele falou que a culpa era sua. Você entende o tipo de pessoa com quem você tá se relacionando? Isso não é uma pessoa que vai mudar. Porque, enfim, você diz que ele é religioso, muito... Qual é a palavra que eu posso usar? Fervoroso. Então, assim... eu sei que a gente tem que pensar o melhor das pessoas e as pessoas podem mudar, mas a gente tá falando daquela pessoa que é família tradicional. Eu tô julgando isso a partir de todas as informações que você me deu, sabe? Da maneira como ele te trata, de como ele julga seu passado, de como ele diz que você tem que ser, de como ele avalia suas relações anteriores. Uma pessoa assim não vai mudar, sabe? Ainda mais sabendo que tem você nessa postura de não confrontamento, sabe? Que ele consegue manipular pra você não querer confrontar, que consegue te fazer culpada quando você confronta. Então, assim, eu acho que é muito perigoso até esse relacionamento que você tá. Sim, pra caralho. Porque por enquanto ele chora, por enquanto ele faz mimimi, ele se finge de ferido porque você confrontou, mas é perigoso, sabe? Perigoso estar com alguém assim, que não aceita que você seja qualquer coisa que não seja aquilo que ele delimitou. Se ele só quer uma pessoa que é da religião dele, por que ele não foi procurar alguém dentro da religião e não fora? Eu acho Entendeu? que o maior perigo, juntando o que a Ari acabou de falar, e sobre a linha que o Fran estava fazendo, sobre ele usar o argumento do seu passado, sobre como você era assim. Isso tem uma estratégia, talvez não seja muito consciente nele, mas é um bagulho tão nocivo que eu vou te explicar. O nosso passado é uma coisa que a gente não tem como mudar. Aquilo vai ser irremediável. Tudo que você fez no passado, que você já tinha sofrido com seu ex, as escolhas que você fez no passado, você não vai conseguir mudar isso. E a partir do momento que ele te condiciona a entrar na religião dele, que condena todos os tipos de atos a qual você tinha feito posteriormente, ele vai estar sugerindo que você mude o seu comportamento que você tinha antes. Ok, vamos supor que você aceite isso. No futuro, por mais do que você
continua não tendo esse tipo de comportamento que você tinha, não estamos falando que se ele é ruim ou se não é, e eu não vejo problema nenhum nesse, porque eu acredito que você é uma pessoa jovem, todo mundo faz isso, eu faço, o Fran faz, a Ari faz, todo mundo já fez, e ainda continua fazendo, porque é o que todo mundo faz. Na linha de pensamento dessas pessoas, deixar de fazer isso, ele, sempre que ele tiver oportunidade, por tudo que você já relatou sobre ele, ele sempre vai voltar e te atacar sobre o seu passado. Porque o seu passado você não vai conseguir mudar. Por mais exímia pessoa que você esteja dentro das condições dele, dentro desse padrão de comportamento, sempre que ele tiver uma oportunidade, ele vai te apontar e ele vai te sentir culpado pelo que você já foi. E ele é um hipócrita. Exatamente. Ele tá transando com você... Não é? E a religião dele não prega que é o sexo só depois do casamento? Tá em relação fora extramarital aí, tá fazendo o que ele quer. Ele só molda de acordo com o que é benéfico pra ele. Beneficiar. Nossa! Porque você entendeu? Benéfico pra ele. O interesse não é espiritual. Ele não tá preocupado que o Divino Espírito Santo vai abrir os céus com um feixe de fogo e vai, assim, destruir o espírito dele porque ele tá fazendo sexo fora do casamento. Sim. A única preocupação dele é controlar você. Sim, e aí o que acontece? Ele fazendo você adorir esse tipo de raciocínio de que o que você fazia anteriormente é errado, ele vai te prender dentro de um ciclo de culpa que você sempre vai estar jogando um jogo que você tá condicionado a perder pra ele. E aí, porque ele sempre vai apontar pra você que você foi isso, você foi aquilo, e você nunca vai se sentir ok estando nesse relacionamento. Então, cara, mano, pula fora agora, velho. Ó, eu vou te dar umas dicas práticas, porque eu sei que pular fora não é fácil. Terapia, a gente sempre fala isso, não é brincadeira, é realmente sério. Nesse caso, é muito sério que você busque esse tipo de suporte, busque os seus amigos, porque a primeira característica do abuso é exatamente a pessoa te afastar dos seus amigos. E você contou pra gente aqui, eu abri mão dos meus amigos, abri mão de muita coisa, desfiz amizades. Você entende? A pessoa tá te minando, você não tem pra quem recorrer. Encontra uma rede de suporte, família, amigos, o que você conseguir, terapia. Cria forças para poder... Pra gente... Peraí, deixa eu reestruturar essa frase para não ficar coach, porque não é coach que eu quero fazer. A gente precisa, quando a gente tá numa relação dessa, a gente acaba com a autoestima completamente minada, sem perceber. A gente precisa fortalecer essa autoestima, tentar ir resgatando aquilo que é nosso, sabe? Até porque ele interfere nas nossas memórias do que a gente é, tá vendo? Você se culpa por coisas que você viveu e qualquer pessoa viveria, porque afinal você não segue a religião dele, você não acredita nessas coisas, e se você não tivesse com ele, provavelmente você estaria vivendo do mesmo jeito, porque é você, entendeu? E você precisa se permitir entender isso de novo, então não tem como fazer isso sozinha. Eu acredito que é importante você ter uma rede de apoio, ter pessoas pra estar do seu lado, pra te lembrar, pra te fortalecer, pra você escapar dele, sabe? Pra te ajudar a cortar o contato. E a terapia, porque, a terapia ajuda muito. Eu acho que já contei aqui, se eu não contei também, vai aí de maneira muito resumida. Quando eu estive num relacionamento abusivo, que era mais ou menos assim, e todo mundo me falava, eu só... desviava, eu não enxergava. Eu tinha exatamente esse sentimento que você tem, de tipo, ai, coitado, ele tá sofrendo tanto, eu não posso acusar, ele tá sendo babaca porque ele tá passando por coisas ruins. E não é, velho, porque fez com a anterior, vai fazer com a próxima. Deve ter feito com várias próximas já, porque faz tempo. Caráter. E outra, ele tem que se sentir culpado sim, porque quando ele é confrontado e ele é obrigado a lidar com as emoções dele, ele tem que ficar nessa condição de pensante e se sentir mal. Porque... Mas esse aqui é o perigo, Vitor. Isso é um decoy, ele não se sente mal de verdade. Não, ele só ganha uma sobrevida pra continuar. Mas talvez ele se sinta, talvez ele tenha pena de si mesmo. Isso é um problema mental dele, a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que ajudar ela. Mas é aquilo, eu só consegui me livrar disso fazendo terapia e, assim, foram dolorosas as sessões, não é tipo de boa que você vai entrar lá e vai ficar bem. Por muita parte do processo eu fiquei defendendo igual você defendeu, sabe? Até eu entender que, porra, o problema não sou eu. E eu tô falando isso de mim, porque eu vivi, mas eu também tenho várias amigas que passaram por isso e com quem eu conversei e que a situação é exatamente a mesma. Você precisa ter alguém ali pra te lembrar que você não tá doida, que você não tá errada, que tudo aquilo que ele construiu nesse 1 ano na sua cabeça,
talvez esteja realmente te afastando de você como você sentiu, sabe? Não é só uma impressão. Então, busque ajuda, sério, de verdade. A nossa ajuda não é suficiente. A gente não é profissional e nem tá pertinho de você no dia a dia pra poder te apoiar. Mas fica aí a fagulha do... Pense nisso. Agora, o próximo e-mail. Ghosting de quarentena. Olá, exaustos. Meu nome é João e tenho 22 anos. Sou de Sagitário. Antes, contexto. Sempre fui extremamente inseguro sobre relacionamentos, de amizades a rolos eventuais. Em decorrência disso, aos 22 anos, sou alguém bem inexperiente e, sim, virgem. Saindo do ensino médio e entrando na universidade, passei a trabalhar numa organização dentro dela, similar a uma empresa júnior. Peguei todas as minhas inseguranças e joguei tudo no trabalho, me tornando talvez o mais próximo de um workaholic que um jovem de 20 anos pode ser. Hoje entendo que foi errado, que equilíbrio entre vida e trabalho é essencial, mas na época estava sem perspectivas e me joguei de cabeça. A aposta se pagou, apesar de alguns momentos bad, saí com algumas das amizades e pessoas mais incríveis que jamais imaginei conhecer, e feedbacks positivos sobre mim como profissional e ser humano, além de um bom estágio. Diga-se de passagem, eu me sinto menos cobrado agora, sendo remunerado, do que antes como voluntário, e com uma qualidade de vida no geral melhor. Entretanto, continuei muito, muito reprimido. Nunca fiquei com ninguém nos 2 anos que estive lá, nas festas ou outros espaços. Até teve uma vez, na verdade, episódio que associo a um momento de FOMO numa festa. Um amigo próximo que conversava sobre isso sugeriu que talvez por autoestima eu simplesmente não conseguisse me imaginar dando prazer a alguém. Após entender que era hora de sair da organização, comecei a procurar psicólogos para tentar entender essa questão que vinha sempre me deixando de lado. E pesquisando mais sobre a sexualidade humana, cheguei a vocês pesquisando sobre a... peraí, gente, que eu engoli todos os pontos dessa frase, Victor. Corta, vou começar de novo. Na verdade, não é que eu engoli os pontos, ele não pôs pontos. Após entender que era hora de sair da organização, comecei a procurar psicólogo para tentar essa questão que vinha sempre deixando de lado. E pesquisando mais sobre a sexualidade humana. Cheguei a vocês pesquisando sobre a sexualidade no Spotify e na busca de perspectiva mais pessoal sobre ela. Obrigado pelo episódio. Já com psicólogo marcado, resolvi investir em novas experiências. Fui ao carnaval pela primeira vez, onde fiquei com um rapaz. E me aventurei no Tinder. Dei match com uma menina, saímos, vimos um filme e nos pegamos por aproximadamente meia hora em frente ao farol próximo ao shopping. PS, sou do Eu adoro que ele falou assim, farol próximo ao shopping. PS, sou do Nordeste. Tipo assim... Quantos shoppings tem no Nordeste, gente? Que lugar do Nordeste? Não, mas ao frente é um farol. tudo Acho bem. que o farol deve ser aquele farol de praia. Entende? Mas quantas praias tem no Nordeste, gente? Ah, não sei, mas enfim, eu acho que ele já tava até dando essa referência. Mas entendemos. Porque Salvador... Qual é a sua referência pra ser Salvador, Francisco? Tem tanto lugar no Nordeste. Só foi um PS que eu achei engraçado. Você pode estar no farol do pai da Aquaman. Eu acho que o que ele quis uma... dar a entender é que foi tipo aquela cena de cinema, tá ligado? Foi frente ao farol, bonitinho, aquele negócio meia luz. Tá bom. É isso aí. Ah, entendi. Eu acho que você tá querendo dizer que foi farol de água e não farol de Isso, sinal farol de de trânsito. praia. Isso, tá. farol de navio. Foi por isso que ele pontuou. Você tava que ele é do pensando em Nordeste. semáforo? É por isso que a cabeça farol, bugou. Ah, tá. Eu tô tipo assim, por que ele falou que ele é do Nordeste? Não faz sentido nenhum. What the fuck? Agora eu entendi onde que a tua cabeça foi. Caralho, não tem tanto farol assim, não. Desculpa, João, perdão. Hoje houve uma... Peraí. Ai, Deus. Esse podcast está excelente no dia de hoje. Houve um acerto de um segundo date, mas acabou não rolando por um compromisso familiar dela que surgiu de última hora. Como o Covid estava chegando ao Brasil, o segundo date não rolou devido ao distanciamento social. Covid empatando fodas. Nos falamos por WhatsApp uma vez depois disso, com direito a provocações, mas o contato parou. Respondi alguns stories, mas obtive 0 respostas. Nem curtiu a mensagem. Tentei o WhatsApp novamente e obtive um oi.
Perguntei como ela estava na quarentena e não obtive resposta, ao mesmo tempo que ela estava sempre ali vendo meus stories e continua. Ah, isso é cuzão, né? Entendi que era ghosting, silenciei do Instagram por alguns dias, mas depois liberei novamente. Atribuí isso a justamente não ter experiência com dates e com pós-date. Será que pareci muito carente? Será que não agradei? Era muito estranho? Será que dei a entender que tinha alguma expectativa? Será que não dei prazer? Eram as cruéis perguntas que me fazia. Mas parece que a gente tem que... Responder todas, né? Ah, é difícil. Positivo. Não, eu tô falando assim, eu tô falando, é como angustiante sentir isso. Sim, mesmo. mas parece que a gente mas tem o que eu quis dizer é que, a gente tem que preencher várias coisas quando a gente... E realmente é horrível participar de um date, né? Depois chega um tempo na vida que a gente já tacou o foda-se. Mas isso quando a gente não tá muito interessado, porque também quando a gente começa a interessar antes do date, aí é foda. Mas enfim, em geral, a sensação é que a gente tem um monte de expectativas pra suprir, tipo, é muito, muito, muito ansiolítico o negócio. Exatamente. Essa é a palavra? Até que... Não sei se ansiolítico está aplicado da maneira correta, tá bom, gente? Mas não vou procurar no dicionário nesse momento. Lidem com isso. Até que escolhi esquecer e atribuir na minha cabeça que foi por simples falta de interesse dela ou de química. E não tinha o que fazer sobre. Um amigo me sugeriu que talvez fosse ela lidando com a quarentena. Podia estar mais complicado para ela do que para mim. Daí nasceu a ideia de perguntar como ela estava, da mesma forma que perguntaria a um amigo. Gosto de conversar com as pessoas e tratá-las bem. E como tivemos um bom papo no date, achei que seria ok continuar, mesmo que fosse apenas para trocar memes até o fim da quarentena. A ideia original desse e-mail era pedir opinião sobre esse ghosting e o que fazer, ou só confirmar que não tem muito o que fazer, exceto seguir em frente. Quando dei por mim, escrevendo a contextualização, percebi que a história do ghosting em si era mais o pano de fundo para um simples desabafo sobre me sentir atrasado, com a sensação de que uma área da vida, o sexo, ficou para trás, e talvez para ter a sensação que estou diminuindo distância e estou correndo atrás de migalhas. Sinceramente, não sei o que sou. Ace, bi, hétero com espírito de POC, ou apenas uma pessoa... Eu amei muito. Ou apenas uma pessoa muito reprimida e com medo de si mesmo e de se machucar. Apenas não sei. Por mais que saiba de cabeça que não tenho a obrigação de me definir e de quão vastas e fluidas a sexualidade e as experiências humanas são, e que no final do dia o importante é ser uma pessoa boa para aqueles que gostam de fato de mim, não deixa de ser estranho e angustiante não saber o que você é. Continuo na terapia, não se preocupem. Real está ajudando com as angústias, mas senti que devia escrever. O Exaustos é uma mistura de falar com uma multidão ao mesmo tempo que você chora mais ri, com amigos numa mesa de bar. É estar público ao mesmo tempo que íntimo. Muito obrigado por serem Ari, Vitor e Francisco. Muito obrigado por serem Ombro e Petelecos amigos. Muito obrigado por serem exaustos. E como de praxe, desculpa o textão. Gente, eu amei o e-mail do João Vitor. Eu coloquei um Vitor que não existe, né? Que ele falou que só que é João. Eu amei. Parece que eu tô bêbada, mas eu tô high nos seus e-mails, assim. Deu onda o e-mail de vocês. João, eu gostei muito do seu e-mail, apesar de não ser uma história muito feliz, né? Mas é que é uma história que todo mundo tá acostumado a viver, né? Aquela pessoa que a gente vai pro date, parece que foi tudo bem, mas na verdade não foi tão bem assim, a pessoa vaza e a gente fica sem entender nada. Ou às vezes, não tinha necessariamente a possibilidade de ter o sucesso que você estava almejando, no que podia ter sido pior, sabe? Às vezes não foi só, acho que você se respondeu. Às vezes a gente fica muito angustiado porque a gente projeta na rejeição as coisas que nós nos rejeitamos também, ou que nós sentimos muito medo de sermos rejeitados por. E a gente fica criando essas perguntas que não têm respostas, a não ser que a pessoa que você vai perguntar, a pessoa te diga objetivamente. Porque é um hiato, e essa sensação de hiato é desesperadora, é um sentimento muito humano querer ir atrás dessas respostas. Mas, por outro lado, eu acho que você também se respondeu ali. E é foda, porque assim, dá pra ver que você é um cara bacana, que você é um cara super esclarecido, e agora a gente preso nessa quarentena. Eu acho que assim, não se cobre com essa coisa do sexo, sabe? Eu sinto que eu fiquei pra trás, sabe? Talvez sim, você esteja correndo atrás de migalhas, a gente faz isso. Até quem já transou faz isso, imagina quem nunca transou e tá ávido pra ter uma experiência, pra se entender. Mais do que pra sentir a experiência, pra se entender, né?
Porque é uma questão de autoconhecimento muito grande, pelo que você deixou aqui, claro, no e-mail. Então, o que eu posso falar, e é um conselho daqueles conselhos filhos da puta, que é muito mais fácil de falar do que de fazer, é não se cobre tanto, sabe? Porque, ó, quem foi no e-mail anterior que eu falei que todo macho escroto fala, né? Mas eu vou falar com a minha propriedade de uma mulher não escrota. Se for pra acontecer, quando for pra acontecer, vai rolar. Entendeu? E quanto mais pressão a gente coloca na situação, parece que mais difícil de rolar. Isso eu aprendi sofrendo muito em relacionamento. Pode falar. O Vitor não concorda. Conta aí, Vitor. Não, eu ia falar que é muito boa o e-mail dele. O e-mail dele é o tipo de e-mail que a gente sempre gostaria de ler, porque é uma pessoa muito esclarecida, que ela reconhece as problemáticas dele, e que é legal pra ver que, tipo, ele sabe os problemas que ele tem, ele aceita os problemas que ele tem. Inclusive, ele veio até nós querendo encontrar respostas pro problema dele. Mas, sobre as perguntas que você falou na questão dos dating, você, será que eu pareci muito carente? Será que eu agradei? Que era muito estranho? A melhor resposta que você vai ter pra tudo isso é que, assim, você tem que ter na cabeça que são perguntas que você não vai ter resposta necessariamente. Mas se você precisa de uma resposta, você pode começar assim, ó. Será que eu pareci muito carente? Foda-se. Será que eu não agradei? Foda-se. Porque assim, você não precisa ter resposta disso. Você tem que saber assim, ó. Eu fiz o que eu queria, o que eu me propus a fazer lá, entendeu? Se eu não agradei, pô, sinto muito, eu dei meu melhor. Se a pessoa, se eu faltei com tal coisa, putz, melhor eu nem pensar nisso, porque se não passou pela minha cabeça na hora é porque eu não estava apto a perceber tal. Então, mano, foda-se, velho. Nem fica perguntando sobre isso. Só, se deu bom. E é isso aí, mano. Bola pra frente. Tem outra coisa, assim, tipo, vai parecer muito papo de quem ficou velho, por causa de nós três aqui. Mas obrigada. Chegamos nos 30. Só os 30 a mais, né? Não, tá É 30. Tá correndo ali na rabeta. O meu tá quase lá, 4 meses ainda. Mas você tem 22 anos e assim, hoje, daqui a 5, 6, 7 anos, você vai olhar pros seus 22 e vai ter até um saudosismo dessa época em que você pensava que, porra, será que eu tô atrasada no sexo, não sei o quê. Não precisa ficar ansioso em relação a essas coisas. A gente tem... porque tem horário, né? Exatamente. Não tem horário. E, por outro lado, tem tanta gente no mundo que está precisando conhecer um João, um cara bacana, um cara legal, um cara engraçado, que você percebe que não tem necessidade de ser ansioso, porque você tem até que escolher bem com quem você quer dividir esses momentos. Então fica bem tranquilo a respeito disso, sabe? A gente tá atravessando um momento difícil, mas logo mais a gente sai disso e você vai perceber que tem o mundo inteiro para conhecer o João Vitor do Farol ainda. Vou adotar o Vitor aí. E eu acho legal. Eu ia perguntar sobre a virgindade de vocês dois, mas eu vou perguntar no próximo programa, porque o próximo programa vai ser um Eu Nunca pesadão, gente. Se preparem. Então é isso. Só quero deixar esse disclaimer pra vocês aí. Eu queria só levantar sobre um negócio que ele falou ali no penúltimo parágrafo, que é sobre o termo chorindo. Eu adoro o termo chorindo, mano. Inclusive tem um meme tem um emoji do chorindo que as pessoas usam muito pouco. E é isso aí, mano. Vamos aderir ao chorindo. É só isso. Então é isso, gente. Vamos lá? Depois de tanto tempo. Olá, exausto. If I could turn back time. Olá, exaustos. Tudo bem? Me chamo Beatriz, mas podem me chamar de Bia. Tenho 30 anos e moro em São Paulo. Eu ouço podcast há algum tempo e adoro a forma como vocês abordam todo tipo de assunto. Gosto do jeito que o Francisco disserta sobre os temas de forma sempre coesa. A maneira que a Ari sempre é mais pé no chão, risos, e o Vitor que às vezes faz o perna longa de batão. Risos. Batão. Francisco, falando agora. Batão. Enfim, vocês todos são uns queridos e espero que continuem por muito tempo com esse projeto. E também queria dizer que eu tenho um crush muito grande na Ari. Ela coloca emojis dos macaquinhos. Perceba que todo abraço coletivo tem alguém que tem uma crush muito grande em mim. Eu sou uma grande gostosa. Mentira, gente.
A Ariane tá Eu vendo queria que chovesse na minha, igual chove nesses e-mails, viu? Bom, agora, sem mais delongas, eu queria saber se vocês já conheceram uma pessoa que marcou muito a vida de vocês. Eu conheci essa garota, Jota, em 2012, e nós ficamos e chegamos até a namorar, mas não durou muito. Depois de um tempo, no mesmo ano, conheci uma outra pessoa e iniciamos um namoro que durou 6 anos. 6 anos é tempo, hein? Porra, mas... Porém, 6 anos é um rolê. Oba! Porém, nesse período, a garota J sempre tentava falar comigo de alguma maneira. E às vezes eu também falava com ela, até rolou de ficarmos enquanto eu namorava. Ela abre um parênteses agora. Sim, eu fui muito errada, mas depois contei toda a verdade para minha namorada até então. Muita coisa aconteceu e meu relacionamento acabou. Tipo, ela ficar com outra menina, muita coisa aconteceu. E não, eu não fiquei finalmente com Jota. Mas depois de um tempo solteira, nós nos encontramos e passamos a noite juntas. Eu acho tão chique o termo passar a noite junto. Então, né, nos encontramos e passamos a noite. Parece que é a última noite do mundo, literalmente, sabe? O mundo acabando e tá a Beatriz Jota. É tão filme. Você não vê as pessoas falando na vida isso, mas nos filmes é tipo, ai, passei a noite com o fulano ontem. É muito cinematográfico. Eu acho falar, você que é um dorme jeito com mais fulano. feminino, né? Porque eu acredito que eu ouvi um homem, principalmente hétero, falando assim: depois passamos e a gente deu um transão. Ia ser tipo uma coisa mais Não, simples, eu mais falo que a gente escrachada. transou, passar a noite, não. É feminina. Eu sou feminina e não falo passar a noite. O que a Ari tá falando, porque tanto em livro, sei lá, como novela, não tem a questão do sexo, tem vocês dormiram juntos. Como assim dormiram? Passar a noite, sabe? Vocês... parece Fizeram amor. Se um dia eu Fizeram falar eu amor. dormi junto, eu realmente dormi, cara. Tipo, eu bati, eu virei Gente, pro lado. eu era a pessoa. Eu era a pessoa que escrevia fazer amor. Graças a Deus fui curada. Você escrevia Graças a cartas Deus, fartas no você pijama nada- de seda. É, né? Um dia a gente vai ter um episódio só lendo meus textos velhos aqui e comentando. Vamos voltar pra Bia aqui, tadinha. Uns dias se passaram, depois da noite que elas ficaram juntas, e então ela me mandou uma mensagem dizendo que eu merecia uma pessoa melhor e blá blá blá. E... Resumindo, não nos vimos mais depois disso. Mas nos falamos uma vez por Messenger e ela agora tem o tempo da Bia é muito bom. Porque o tempo dela é por slide. Olha isso. A vida dela acontece por slides. Nos falamos uma vez por Messenger e ela agora tem um filho por inseminação artificial e realizou o sonho dela de ser mãe. Falando, a vida dela é por slide. Ela vai passando o slide aqui, ó. O dia que a gente dormiu juntos, tá, o próximo slide, filho. Pá! Eu gostei. Ela podia ter feito uma bíblia, mas ela soube resumir. A real, exaustos, é que ainda penso nela às vezes, mesmo sabendo que não deveria, até mesmo porque em nossa última conversa eu disse a ela que sei que ela não curtiu nossa transa e por isso sumiu. Mas o que gostaria de saber de vocês é, por que não ser clara e preferir sumir? E sumir não é ser clara? Olha, isso ficou muito bom. Eu sei que nunca ficaremos juntas e no fundo eu desejo que nunca mais eu a encontre. Nossa, Mas só só os que- violinos do Titanic, né? Nossa, ela é intensa. Agora é o slide intenso. Mas só queria entender o porquê ela me marcou tanto. Desculpe o e-mail gigante. Adoro vocês. Beijo grande. Oh, não foi nem tão grande o e-mail, mas ele é um e-mail com muitas Intenso. cores, assim, né? Bia, olha, Fala pra ela que tu é intensa. Sério, não sei por que ela te marcou tanto. As pessoas passam pela nossa vida, algumas batem forte, outras nem tanto. E a gente nunca consegue escolher quem vai marcar e quem não vai. Às vezes a gente quer muito que alguém marque e a pessoa é meramente figurante. Às vezes a gente quer que a pessoa passe batida e ela vem e arregaça com a nossa vida e vai embora. Não tenho como te dizer por que ela marcou. Acho que talvez você nunca se esqueça, como eu já falei pra anterior. Você pode superar, mas não necessariamente esquecer. Mas, cara, não tem nada demais. Talvez um dia vocês fiquem juntas, talvez nunca. Não precisa dramatizar também. Não entendi por que ela nunca mais falaria com você só porque você disse que sabia que não curtiu a transa. sei lá, essas coisas De onde saem. você assim. tirou isso também, né? Tipo,
Às vezes, a gente tava falando isso até pro nosso rapaz do farol ali, às vezes a gente cria essas justificativas porque a gente não quer lidar com a rejeição. Ela podia ter te dado de uma maneira um pouco mais digna? Podia, claro. Mas, por outro lado, o fora não deixou de ser um fora. Eu acho já falei que acho super digno a pessoa vazar da vida e não ficar enchendo o saco. Muito mais digno do que ficar querendo TDR, 50 DRs pra não chegar a lugar nenhum. Imagina se tivesse ficado com você sem quisesse, assim, sem essa ter sido a intenção. Não ia ser uma merda? Não ia ser uma relação mentirosa? Então, no final das contas, ela foi seguir a vida dela. Ela seguiu e... Eu vou lançar uma braba aqui também, tá? Que eu tô assim hoje, a mulher foi viver a vida, sabe? Fez a inseminação, tá realizando o sonho de ser mãe. Ela deve estar num outro lugar, num outro momento da vida dela também. Tipo assim, o momento com você passou, sabe? Talvez não tenha passado, talvez ele ainda exista, mas assim, em intensidade menor. Porque ela tá vivendo outras coisas, ela escolheu outros caminhos. Não tô falando que você não serve pra isso, você talvez sirva, talvez você queira, mas houve essa conversa de tipo, temos as mesmas intenções? Não, ela criou os planos dela, foi atrás e você não tava lá, então ela seguiu. Sozinha mesmo, às vezes, assim, na plenitude dos planos dela, não contemplou-se outra pessoa. E aí não é um problema exatamente com você. Você não deve puxar isso pra você dessa forma, como se fosse algo pessoal, como se fosse algo que você fez de errado, como se fosse um problema da trança. A vida. Sim, as coisas podem ser mais simples, Bia. As coisas podem ser por slides, de fato. Vamos colocar assim. Por que não ser clara e preferir sumir? Amiga, se eu tivesse a resposta pra essa pergunta, eu estava milionária, vendendo vários best-sellers, fazendo palestra e andando de jatinho por aí. Mas como eu não tenho essa resposta, o que eu só posso te dizer é: algumas pessoas preferem DRs, algumas pessoas preferem sumir, e no fim o importante é que seja efetivo, que um não fique na vida do outro, de simbionte, parasitando e atrapalhando. Ela foi embora e deixou você seguir sua vida, aproveita e segue. Nossa, foi meio não quis ser grossa. Você foi ótima, você usou a palavra simbionte, eu tô muito feliz. Você foi muito boa. A frase foi preciosa. Foi uma joia retórica que você soltou agora. Eu tô orgulhoso. Hoje? Gostaria de saber por que ela te marcou tanto. Não sei porque ela te marcou tanto. Talvez a circunstância tenha te marcado, talvez o jeito que vocês se conheceram de uma forma meio vai, não vai. De repente, num futuro, quando aparecer outra menina, vamos colocar outra letra aqui, sei lá, a T, você perceba que pode te marcar mais. Bia, obrigada. Que eu cortei o agradecimento do Fran, mas ele tava falando que esperamos ter ajudado. Se não ajudamos, pode mandar mais e-mail. Mas não falando sobre a Jota, supera ela. Supera a Jota, de mulher pra mulher. Vai lá, Ari, de novo. Tem Jota. Vamos lá. Façam terapia. Olá, quarenteners exaustos. Pode me chamar de Mi. Primeiro, queria perguntar se o Francisco está sentindo falta de correr, já que ele fazia exercício para o controle da ansiedade. E aí, Francisco? Eu tô surtado, eu tô completamente surtado. Não sei se você percebeu, mas assim, a minha cabeça tá na casa do caralho. Outro dia eu senti falta do Temer. É isso aí, respondido. Vamos lá. Bom, quero compartilhar com vocês algumas palavras sobre esperança. Vocês sempre falam de terapia. Eu fiz, ainda faço, por diversos motivos, em vários momentos da minha vida. No momento, mesmo com essa situação assustadora do Brasil, eu tenho me mantido equilibrado emocionalmente por conta da terapia, combinada com um antidepressivo novo, já que o último não estava me ajudando muito. Ultimamente, tenho percebido muito mais maturidade ao lidar com as minhas questões. No ano passado, eu passei por dificuldades na faculdade e sofri muito por um coração partido, e até pedi conselho para vocês. Eu posso dizer que passa. E é claro, ficam cicatrizes, mas com o tempo a ferida não dói mais. Ouvinte, procure ajuda, como puder. Você merece saúde mental. Abraços, apenas virtuais, Mi. E fique em casa, porra. Bacana. A gente encerra numa energia boa.
Então, eu gostei que a gente terminou lá em cima. É isso aí, eu gosto de testemunho. Pessoas que fizeram o que a gente falou, fizeram terapia e ficaram melhor. É isso aí, gente. Pode bater palma. Fizeram o que a gente... Eu adorei que você falou. Fizeram o que a gente falou, fizeram terapia. Tipo assim, é a gente que deu esse conselho inédito, nunca falado, exclusivo aqui no Posso me Exaustos. sentir orgulhoso? Dá licença? Mi, que bom que você mandou e-mail. Fiquei muito feliz que você tá fazendo terapia, que tá dando tudo certo. Gente, façam terapia, escutem o testemunho dos nossos exausters, exaustinhos. Eu não gosto de falar exausters, eu gosto de exaustinhos. Dos nossos exaustinhos. E com essa deixa, eu digo... Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Foi muito bom dividir esse momento com vocês. Eu tava com saudade do abraço coletivo. Parece que tava zicado. Toda vez que a gente vai gravar abraço coletivo, acontece alguma coisa. Mas saiu. Saiu. Se você tem e-mail pra mandar, não se esqueça. Pode mandar um mês inteiro. A gente lê sempre na última segunda-feira do mês. Nesse caso, está um pouco atrasado. Tá atrasado, mas tá chegando. Mas é a última segunda-feira do mês. E vocês escrevem para estamostodosexaustos@gmail.com ou mandam um inbox no nosso Instagram, Estamos Exaustos, ou no nosso Twitter e Facebook, @exaustospod. Mas manda e-mail, que é melhor. Só dizendo assim, eu ouvi dizer que a pessoa que capta as mensagens acha melhor por e-mail, tá? Eu sou a Irane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. Eu sou Francisco Junqueira. E nós estamos exaustos. Tchau!